Ó, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, a sua linda família, o seu dia, que as bênçãos do Senhor continuem jorrando aí, que você veja a glória de Deus. Obrigada por estar aqui. Para mim é maravilhoso saber disso, pelas mensagens, pelos testemunhos, por todo encorajamento. Deus seja louvado por tudo. Olha, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Terminar o que começou, ter um coração finalizador, enxergar as oportunidades que o Senhor tem dado. Isso é um presente. Como é sábio. É uma dádiva. Por quê? Porque nos salva? Porque transforma a nossa vida? Não tem como uma pessoa ser realizada, estar feliz sem progresso. Felicidade é igual, progresso é igual a felicidade. E como que eu terei progresso se eu não concluir aquilo que eu comecei? Como? Se eu não for até o fim. Se eu não enxergar o tempo da oportunidade, passar pelos portais, como que eu vou ser uma pessoa realizada se eu não permitir que o Senhor cuide de mim? O Senhor disse isso para Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, proteger vocês como uma galinha protege seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus chegou em Jerusalém, chorou, e falou quantas coisas vão acontecer, coisas terríveis vão acontecer por um único motivo. Vocês não reconheceram o tempo da oportunidade. Quantas pessoas que estão tristes e frustradas, porque até começaram muitas coisas, mas não foram até o fim. Já estiveram entre nós, mas pararam. Por favor, não faça isso com a sua vida. Só tem um caminho, sem mim nada podeis fazer. Nunca seremos plenos sem o Senhor. E não adianta uma pessoa dizer, não, mas eu estou com Deus, a fé sem obras é morta. Não, mas Deus sabe do meu coração. Não. Deus não entende quando você não obedece à palavra dele. Ele nos quer na presença dele, onde ele nos plantou. Gente, quantas pessoas depois de vagarem por aí, vão e vêm, um dia elas voltam e falam, eu fiquei vagueando e eu não me encontrei. Outro dia alguém, depois de acho que quase 18 anos, após tanto tempo, retornou para uma das nossas igrejas no interior e disse isso. Eu sei o que é ver a glória de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que Deus tinha me plantado aqui. E eu vivi milagres que eu nunca tinha vivido. A minha vida, eu já era crente, mas a minha vida era uma vida estagnada. Eu não tinha testemunho até eu chegar aqui. E aí eu comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido. Mas aí, no auge,
Eu olhei para cá, eu olhei para lá, eu me distraí e eu saí. E aí o orgulho não me deixava voltar. E eu fiquei vagueando por quase 18 anos. E agora, foi uma palavra que eu ouvi no programa: quando você não aguentar mais, você vai arrancar o jugo do seu pescoço. Ali eu sabia que era Deus dizendo para mim: enquanto você não tomar uma decisão de me obedecer, esse jugo não vai ser tirado do seu pescoço. A derrota não vai ser arrancada da sua vida. E aí ela disse: eu sabia que eu tinha que retornar para minha casa. Porque o Ministério Mudança de Vida é a minha casa. Eu sempre soube que ele era a minha casa. Mas o orgulho, a dureza de coração, a gente sempre tem aqueles sentimentos, aqueles motivos que são inúteis, mas que estão nos matando até que eu não aguentei mais. Então, ouça Deus. O ano não acabou. Você pode tomar decisões. Você pode fazer aquilo que até hoje você não fez. Você pode se humilhar. Porque tem muita gente humilhada, mas que não se humilha. E a Bíblia diz que o Senhor exalta aqueles que se humilham. Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Mas enquanto não nos humilhamos, Deus não pode nos exaltar. E tudo que nós temos que fazer é nos humilharmos diante de Deus e dizer: aqui estou, Senhor. Essa é a sua vontade? Eu estou dentro. Sabe, cansei de fazer do meu jeito, de tentar isso ou aquilo. Eu vou me voltar para o Senhor, eu vou me render ao Senhor, eu vou me submeter ao Senhor, eu vou fazer aquilo que é a sua vontade. É isso que eu vou fazer. Chega de tentativas frustradas. Levanta. Eu sei que Deus está chamando pessoas. Você não tem que terminar o ano cheia de amargura, de decepções e frustrações e um cansaço, com medo do ano novo. Não, você não tem. Você pode se levantar agora com fé e se curvar diante de Deus e dizer: eu vou para Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou voltar para onde Ele me plantou, eu vou me jogar no Senhor. Gente, outro dia, alguém testemunhou e disse: sabe, eu estava tão amargurada que um dia eu parei e falei assim: quer saber? Eu não vou mais a lugar nenhum. Depois eu mudei de ideia e falei: quer saber? Eu vou para tal igreja, uma igreja, falou lá, uma igreja tal aí, grande, cheia de polêmicas e tal, e eu vou ficar lá escondidinha. E ela disse: eu tentei, mas eu não me encontrava. Até que um dia eu ouvi o programa, bispa, e você falava exatamente isso. O seu orgulho está te matando. Amaleque está dominando a sua vida. Ei, você é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é vibrante, é comprometida. Você não está aqui para sentar num cantinho e ficar escondida aí e não fazer nada, porque eu não quero me ferir. Ela falou assim, nesse dia você falou assim: eu também tenho todos os motivos, eu passei por coisas e teria todos os motivos para me ofender,
e para parar. E aí você disse, mas entra na fila. E é verdade. Eu posso, então vou repetir. Eu teria todos os motivos para desanimar, para parar, para jogar tudo para o alto e dizer, quer saber? Eu vou me mudar lá para minha chácara e vou ficar quietinha lá e esperar Jesus voltar. E não quero mais fazer nada. Eu não vou fazer mais nada. Quer saber? Chega. Mas eu sei que isso é estúpido, que isso é só a emoção de um momento, e eu não vou fazer o que Satanás quer. Então eu teria todos os motivos para estar ofendida, chateada, abatida, mas espera aí. É assim que eu vou viver a minha vida? É assim que eu vou terminar? Alimentando sentimentos miseráveis? Então, quando eu ouço alguém dizer, eu estou ofendido, eu estou chateado, me feriram, entra na fila. Você não é o único. Tem um monte de pessoas que foram injustiçadas, pesadas, caluniadas e continuam firmes. Eu sou uma delas. Às vezes você está aqui, às vezes não, todos os dias eu estou aqui, todos os dias eu estou pregando a palavra, seja no estúdio, seja numa reunião com pastores, seja produzindo textos, livros, eu estou pregando a palavra. E às vezes, o que vem? Críticas, julgamentos, deduções, maldades, ingratidão. E aí, eu vou olhar para isso ou vou olhar para Deus? Eu vou olhar para Deus, porque eu decidi que eu vou terminar bem. Ei, não dê o que Satanás quer que você dê. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Se você está aí pensando em parar, em desistir ou se amargando, entra na fila. Porque eu e tantos outros também já nos encontramos em situações assim, tão difíceis. E poderíamos também ter tomado a mesma decisão de desistir. Não quero mais saber de nada. Pronto. Não preciso disso. Não quero mais. Mas eu não posso. Às vezes você tem que falar igual Jeremias. Jeremias também chegou num momento que ele disse, eu não quero mais. E ao mesmo tempo ele disse, mas quando eu digo que não dá mais, que eu vou parar, tem um fogo que me queima. Tem um fogo que não me deixa parar. Pense naquilo que dá esperança e continue. Satanás quer você num canto, amargurado, depressivo, reclamando, olhando para a direita, para a esquerda e pensando no pior. Mas você não vai fazer o que ele quer. Você vai continuar focado em Deus, decidido a terminar bem. Eu decido que eu vou terminar bem. Eu decido que eu vou terminar bem, firmado na palavra, plantado onde Ele me plantou, fazendo o que Ele me mandou fazer, ajudando pessoas, levantando pessoas. Igual eu ouvi uma vez um pastor dizer, não, mas o povo é muito ingrato, eu não quero mais saber de gente, não, eu tô cansado de gente, o povo é muito ingrato, e eu pude dizer para ele, mas Deus não é! Mas Deus não é! Deus é bom! Deus é bom! E Deus é bom! Fizeram isso com Jesus, foram ingratos com Jesus, crucificaram Jesus, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, desprezaram Jesus, preferiram Barrabás a Jesus.
Nós não somos melhores do que Ele! Deus é bom! Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos e injustiçados por amor do meu nome. Se odiaram, vocês vão me odiar também, Jesus falou. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Continue falando de Jesus, continue amando em meio ao ódio, plantando amor em meio a ataques e ingratidão. Continue, porque é o que você é. Não tem como sair outra coisa de uma pessoa que está cheia de Deus. Senão amor, paz. O outro deu o que ele tinha, eu vou dar o que eu tenho. Você dá o que você tem. Tem gente que só tem amargura, frustração, veneno, malícia. Mas tem gente que tem justiça, que tem amor, que tem temor. E é isso que você vai dar, cada um dá o que tem. Então, não olhe para lado nenhum. Levante-se com fé. Vá até o fim. Confie em Deus. Não se entregue. Porque Deus tem o melhor para você. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Você já foi para um nível muito alto, você não vai retroceder. Acha? Olha onde eu cheguei. E agora o diabo quer que eu retroceda e eu vou dar a ele esse gostinho? Você já foi muito longe para agora retroceder? Não, você não vai retroceder. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, tolos, mas como sábios, e o princípio da sabedoria é temer a Deus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ei, Jesus está voltando. Daqui a pouco nós vamos para casa. E as escolhas que nós estamos fazendo aqui estão determinando a nossa eternidade? Não. O diabo só mata, rouba e destrói, mas o Senhor nos dá vida e vida com abundância. Foca a Deus. Foca a fidelidade do Senhor. Aproveitando ao máximo. Ai, eu quero aproveitar ao máximo o ar que Ele me deu, a vida que Ele me deu, este coração forte que está batendo. Eu quero viver até o último dia da minha vida, dizendo: Deus é bom! Ei, inferno! Deus é bom! E tudo que Deus faz é bom! Deus é bom! Não, Satanás não pode virar uma pessoa que ama a Deus contra ele e levá-la a desacreditar da fidelidade dele. Um momento é só um momento. E às vezes aquela pessoa amargurada que veio contra você é só um pobre, coitado, instrumento de Satanás que precisa de oração. E ao invés de você ficar com raiva dela, abençoe a vida dela. Não, nós não somos melhores que Jesus. Se Jesus passou por coisas terríveis, Ele garantiu que nós também podemos passar e passar em alto nível. Estufa o peitinho e vai. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem. Porque você não vai achar do nada, você tem que procurar. Compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Que eu esteja aqui falando do amor dele para você. Todos os dias a despeito de tudo.
que eu continue levantando pessoas, ajudando pessoas, orando por pessoas, declarando sobre pessoas, o tempo todo. Essa é a minha vida, da hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar. Eu estou o tempo todo abençoando. Eu te abençoo em nome de Jesus, eu abençoo em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre você. O tempo todo abençoando. Sim, que coisa maravilhosa viver no modo abençoar. Ser tu uma bênção. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. De maneira digna da vocação que receberam. Sim, viva de maneira digna, com a sua cabeça erguida, olhando para o alto, com segurança, com confiança. Não, desistir não é uma opção. Mas continuar e viver mais e mais da glória de Deus. E é isso que vai acontecer. Nós vamos terminar este ano como o melhor da nossa vida, bebendo de um vinho que nunca bebemos, testemunhando mais da glória de Deus e vamos entrar tinindo em 2026, contando as maravilhas do Senhor. Olha aqui, Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo, na terra. Gente, isso é forte demais. Por causa do que Deus vinha fazendo a nação de Israel, Raabe se apaixonou pelo Senhor. O povo, os inimigos desanimaram. E foi por causa do povo? Não, por causa do Deus do povo. É isso aqui. Eles não sabiam, mas eles estavam impactando pessoas em toda parte. Porque quando você dá condições para Deus fazer na sua vida, você impacta pessoas. Você leva pessoas a se apaixonarem por Deus. Você enfraquece o inimigo. Está aqui. Por causa do Deus de Israel, por eles crerem e perseverarem no Deus Todo-Poderoso, Raabe se apaixonou, porque eles deram condições para Deus fazer. E quando você dá condições para Deus se manifestar, você está construindo um testemunho, e as pessoas estão vendo, estão se edificando. Enquanto Raabe estava se apaixonando por Deus, por causa do testemunho da nação, o povo, os inimigos estavam desanimando e temendo o povo por causa do Deus da nação de Israel. É isso aqui. Às vezes você nem tem noção do impacto que você está tendo sobre pessoas por dar condições a Deus, por dar condições ao Senhor para fazer na sua vida. Talvez hoje você não está vendo nada, mas você já está impactando. Levanta! E dê condições para Deus se manifestar na sua vida! Dê condições para Deus se mostrar forte! E você construir um grande testemunho. Levante-se com fé e vá até o fim. Nós estamos nesta fé, largamos ontem. Ah, que maravilha! Eu estou aqui já por anos realizando este trabalho. Todo mês de dezembro nós dedicamos ao Senhor, consagramos ao Senhor e clamamos e oramos e buscamos. E é impressionante. Todo dezembro nós somos altamente surpreendidos por Deus. Você sabe por quê? Porque é para poucos, não é para muitos, não.
Se fosse fácil dar o mês de dezembro, nós veríamos a igreja lotada. Para muita gente acabou, não quero saber disso aí não para nós. Para nós do Ministério Mudança de Vida, é mês de glória, é mês de milagres e nós amamos provocar os céus com este desafio. Nós encaramos todos os anos e é por isso que nós terminamos tão bem e começamos sempre o novo ano. Assim, lá em cima. Finalizamos o nosso ano como o melhor da nossa vida e começamos o novo ano cheios de expectativas. Levante-se, 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 levante-se. Eu amo dizer levante-se e busque a Deus com toda a força. Talvez você não esteve ontem, mas pode estar hoje. Você pode se voltar para Deus e dar passos de fé e provocar os céus e atrair o sobrenatural. Vamos buscar a Deus e terminar aquilo que nós começamos muito bem. Deus tem uma glória maior e Ele vai se mostrar forte e nós veremos muitos testemunhos, definições sobrenaturais. Levante-se e creia, porque não acabou. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que esta palavra tenha iluminado o entendimento de cada pessoa, tocado profundamente, despertado, movido o teu povo em todo lugar a se levantar e a se voltar para o Senhor como nunca. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse de testemunhos novos, sobrenaturais. Eu tomo posse da sua glória. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza na vida de cada um, a abundância na vida destes fiéis e onde os programas estiver chegando, que essa presença seja real na vida do teu povo e que eu possa deixar um povo forte e com decisões fortes, um povo que se levanta para fazer o que é certo e viver o melhor tempo da vida, porque não acabou. O Senhor está dizendo não acabou, se volta para mim e eu vou te surpreender. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje você sabe o clamor do propósito da mudança em todos os horários. Nós temos as nossas reuniões 7, 9, 15, 19 e 30. Amanhã, nossa casa firme. Sexta-feira, o primeiro jejum do propósito da mudança. E assim vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.